Nesse vídeo eu vou falar sobre os modificadores. Se você é um aluno matriculado no curso de jogos e está assistindo isso no segundo semestre de 2020, então essa aula é pensando no nosso processo de trabalho. Se você é um espectador do futuro, bem-vindo, tomara que faça sentido para você. A gente está fazendo esse semestre alguns modelos high-poly. E os modificadores vão ajudar a gente a fazer algumas dos detalhes desses modelos high-poly, porque o modificador ele é um jeito de você automatizar algumas coisas de modelagem sem destruir a malha original. Ou seja, eu consigo mudar o modelo, né, sem afetar os vértices originais. É um processo de modelagem não destrutivo. Aliás, eles usam esse termo de modelagem não destrutiva para modelagem procedural, né, e para outros recursos, como aplicação de efeito em camada em software de edição, e o próprio sistema de nodes na hora de criar os materiais, né, ou seja, você cria o material, mas a informação é sempre editável. E os modificadores é um recurso da mesma família, ou seja, você vai editar o modelo sem destruir a sua base inicial de trabalho, né? Os modificadores, se você tiver um objeto selecionado, os modificadores eles vão ficar aqui nessa aba, onde tem esse ícone de chave inglesa. Dentro dessa aba vai ter esse menu, onde você tem as famílias de modificadores. São 4 famílias de modificadores, cada uma com um foco de trabalho. Eu vou apagar aqui esse texto e a gente vai começar pela primeira família. Eu não vou entrar em todos os modificadores um por um, não, porque são muitos modificadores e tem alguns que são mais importantes para a etapa de aula que a gente tem nessa semana. E, de novo, se você está vendo isso no futuro e não fizer sentido, vai vendo no playlist que deve fazer algum sentido na soma dos vídeos, tá? Mas a gente vai ver aqui um exemplo de como que a primeira família comporta, que é a família Modify. Então, a gente tem a primeira família Modify, que ela não vai modificar o formato ou a topologia do modelo. A família Modify, ela modifica os dados dos vértices. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse modelo aqui, eu vou ligar o Alt Smooth, porque é um recurso que é pedido pelo modificador que eu vou usar, né? Aliás, eu vou desligar, né? Deixa eu fazer errado para vocês verem um aviso, tá? E eu vou ligar o nosso primeiro modificador aqui, ó. Eu vou pegar o Normal Edit, que é o tipo de exemplo que eu quero dar. Ou seja, eu vou editar uma informação do modelo, mas não o modelo em si. Se eu ligar aqui o Normal Edit, ele vai falar, olha, habilite o Alt Smooth, né? Então aqui no rodapé do modificador, ele vai te dar os avisos se a configuração ou o seu modificador não estiver atuando por falta de algum dado, né? Então ele vai pedir esse aqui que eu habilite o Alt Smooth do modelo. O Alt Smooth é uma opção de normal, né? E aqui ele é um editor de normais. Na hora que eu ligar aqui, ó, já vai dar para ver que o modelo mudou visualmente aqui, ó. Não mudou nem a topologia, né? Nem a forma do modelo, mas mudou como que a luz está comportando nele. Como a gente sabe, isso é não destrutivo, então se eu desabilitar aqui, ó, a visualização do modificador, a gente vai ter o modelo preservado, ou se eu jogar fora o modificador, eu vou ter meus dados originais. Mas voltando aqui, ó, os modificadores dessa família, Modify, eles mudam os dados de normal e vértice, né? Então, os dados de edge, vertex, normal, e aí, consequentemente, né, coisas como o V ou vertex color, né, vão ser afetados também, tá? Então, é a natureza dessa família
de modelagem, né? Ou seja, essa família de modificadores de modelagem, eles não estão afetando a forma do modelo e nem a topologia do modelo, eles estão afetando apenas os dados. Eu vou pegar só esse exemplo dessa família, porque não é tão comum a gente utilizar eles na nossa primeira etapa de modelagem high poly, e eventualmente com os problemas de semestre, quando vocês tiverem alguma dúvida, né, de como executar uma tarefa e cair nessa categoria, a gente vai lá e cobre ela, né? Mas eu vou também deixar o link na descrição do manual, onde tem toda a descrição de cada um dos modificadores, para, né, se eventualmente vocês quiserem aprofundar nisso aí. Mas eles são menos comuns de usar no decorrer do nosso curso de jogos, ou seja, na verdade várias dessas edições elas fariam mais sentido fazer direto na Unity, né? Você modificar o comportamento da normal do modelo no motor de jogo vai fazer um pouco mais de sentido pra gente, ou editar isso através do shader, do que pelo modificador, né? Então é comum a gente fazer esse tipo de edição de normal, por exemplo, em shader de árvore para o movimento, a distribuição de luz da copa ficar bonitinho. Então, é uma coisa que a gente faria no próprio motor para ter o resultado de luz adequado lá. Tá? A segunda família de modificadores é o Generate. O Generate, ele vai criar ou destruir vértices. Então ele tem a capacidade de modificar a topologia. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui. Eu estou falando sem muita pressa, não sei se vocês vão perceber, mas eu não estou correndo com conteúdo e também eu não estou com o intuito de editar a aula gravada. Então os erros e os becos sem saída que eu entrar aqui, eu quero que eles aconteçam e eu quero registrar eles. Olha só, inclusive os erros de escrita. Topolia. Topolia é o que eu escrevi. Topologia. Né? Então ele modifica a topologia do modelo. Né? Então se eu pegar, por exemplo, qualquer um deles aqui, né? Eu vou pegar, por exemplo, o bevel, só por exemplo, né? E dá para ver que tem já aqui um corte adicional em cada pedaço, né? Ficou menos interessante do que eu pensei. Vamos pegar outro. Vamos pegar o array mesmo, que é o primeiro. A gente vai falar dele mais daqui a pouco. Mas aqui, ó, ele está acrescentando novos vértices, né? Ou seja, ele está acrescentando novos vértices, que são duplicatas inteiras do meu modelo. Se eu pegar, por exemplo, o decimate, ele vai destruir os meus vértices, tá vendo? Ele tá... Eu tô vendo, tá vendo como se vocês fossem responder, né? Vocês estão vendo? Aí vocês comentam no vídeo, tá? Não, eu tô vendo. Mas ele destrói os vértices, ou seja, a topologia foi modificada. Não é mais o mesmo modelo no resultado visual. Lembrando, não é mais no resultado visual aqui no modo objeto. Se eu for para o modo edit, meus vértices estão lá preservados. É não destrutivo. Se eu jogar fora, né? Ou seja, se eu jogar fora aqui o modificador, tudo volta ao normal. Eu vou entrar em mais exemplos do Generate daqui a pouco, mas eu quero cobrir primeiro quais são as famílias e qual que é a natureza das famílias. Tá? O próximo é o Deform. O Deform, ele não afeta a topologia. Então ele não afeta os seus cortes nem no resultado final. Mas ele afeta o visual e a posição desses vértices, né? Então ele não vai criar novos vértices, nem vai criar novos cortes.
diferente de generate, mas ele vai mudar a posição. Então a gente pode pensar que ele altera a posição dos vértices. Tudo é feito com vértice, né? Então, na real, eu posso falar que está mudando a escala, a rotação, mas no final ele está mudando a posição dos vértices. E eu estou escrevendo com pressa. Por que eu estou escrevendo com pressa? Eu estou gravando isso num domingo. Por que eu estou escrevendo com pressa? Eu podia estar escrevendo devagarzinho, bonitinho, né? Então vou escrever posição dos vértices. Então vou adicionar aqui, ó, o Simple Deform. Estou escolhendo alguns que eu conheço e que eu, né, vai parecer que tudo está dando certo, né? Mas eu estou escolhendo os que pedem pouca configuração para funcionar. Mas eu estou deixando um pouco de freestyle também, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma alteração da posição dos vértices. Ficou bem legal essa cara da Suzane aqui, né? Então se vocês estão assistindo e não sabem, essa aqui é a Suzane, tá? É a mascote do Blender. E várias aulas minhas eu dou aula de macaco, é isso mesmo. Mas olha a carinha que ela ficou. Então eu estou mudando aqui a posição dos vértices, né? Mas eu não estou afetando os cortes, né? Então os cortes continuam os mesmos. Então essa é a família de deforme, né? Então essa é a terceira família de modificadores. Qualquer modificador que você estiver usando para fazer o modelo, né, estiver funcionando, tá ok. Não existe uma limitação dentro do nosso curso, e provavelmente não existe na vida também, de quais modificadores você pode usar para fazer o modelo, tá? A nossa única preocupação no futuro é como que a gente vai transferir esse resultado para o jogo e se ele vai funcionar no jogo. E para quem está modelando para tirar um render, cara, não faz a menor diferença, contanto que o render fique bonito, né? Então, a vida é assim. Então essa foi a família de deforme. Ficou tão legal isso. E na sequência a gente vai ter os de simulação. O conjunto Simulate. Então, por que eu estou escrevendo com pressa? Usa a física do Blender, né? Então ele vai levar em conta os recursos físicos do Blender. Então, não necessariamente você vai ligar ele e ele já vai funcionar. Às vezes ele vai precisar de um ajuste que envolve o sistema de física do Blender para que ele tenha algum resultado, né? Então aqui eu não sei se dá para ver, mas tem os pedaços do modelo saindo junto com as partículas, né? Ou seja, aqui cada partícula está carregando um pedaço do modelo, né? Ou seja, esse modificador ele depende tanto, né, da existência de um modelo, obviamente, né? Sem modelo vai modificar o quê? Mas ele precisa da física do Blender acontecendo para gerar um resultado. Então, essa família de modificadores, a gente vai ter que, para poder usar, a gente vai ter que entrar um pouco no sistema de partículas do Blender ou um pouco na física do Blender. Eu vou jogar fora esse sistema de partícula, né? E joguei fora também o modificador, dá para ver aqui que meu modelo está limpinho. A princípio, o que a gente usa mais dentro dessa primeira etapa de modelagem, né, são os modificadores da família Generate, né? Então, é comum a gente começar por essa família de modificadores, porque a gente está criando o nosso modelo. Então, esse aqui ele depende de um modelo para deformar o modelo, né? E esse aqui, por exemplo, ele depende também que o modelo exista para poder gerar algo em cima. E esses aqui, eles já são ferramentas que atuam, às vezes, na criação do seu modelo, né? Então, eles passam a ser a nossa primeira preocupação aqui, né? Que é
como que eu posso usar esses recursos para poder ajudar a minha vida na modelagem, ou seja, como que eu posso automatizar alguns processos para fazer o meu modelo de forma mais eficaz e também como é que eu posso usar ele para criar alguns detalhes específicos. Eu não vou dar essas respostas, essa resposta vem com o processo de modelagem de cada um. Né? Alguém pode precisar do modificador array e pode ser que tenha alguém que nunca use na vida o modificador array. Então, eu vou fazer uma cobertura do funcionamento básico desses modificadores e no decorrer do semestre a gente vai descobrindo aonde implementar esses modificadores e toda vez que ocorrer um exemplo eu vou falando para vocês, tá? Eu vou começar pelo array e vou cobrir um pouquinho também dessa interface do modificador através do array, tá? Então, para começar, eu quero falar do cabeçalho que tem nos modificadores, tá? Todo modificador tem, obviamente, o nome, né, dele acontecendo, mas você pode renomear, né? Então, você pode ter vários modificadores idênticos, mas com funções diferentes dentro do seu modelo, e para poder editar depois e saber do que se trata, você pode querer renomear ele. Então, você pode ter, por exemplo, um array que você está editando a modificação no sentido vertical do modelo, você pode querer indicar isso aqui. Tá? Então, no cabeçalho, né, você pode maximizar, né, ou minimizar, né, e você pode, aqui tem um ícone de identificação, né, que identifica qual tipo de modificador que eu estou usando. Aqui a nomenclatura do modificador, né? Aqui onde ele está atuando, né? Então aqui ele está acontecendo no render. Se eu fizer isso aqui, ele não vai aparecer no render final. Se ele está aparecendo no modo objeto ou no viewport, né? Se ele está acontecendo no modo edit. Se eu for no modo edit, eu posso ou não ter essa previsão aqui. E ele tem um preview também da posição dos vértices que ele está gerando. Então ele pode mostrar para mim esses vértices aqui, ó, inclusive permitindo que eu faça a seleção e edição desses vértices. Ele vai afetar com certeza o vértice original, né, mas eu estou selecionando a partir do vértice virtual que o modificador está criando. Isso aqui a gente chama de cage. Tá? Se separar aqui, ó, tudo que eu falei está escrito. Se separar o mouse um pouquinho, né, tudo aqui está escrito. Na sequência, tem a ordem dele na pilha. O Blender lê os modificadores na ordem da pilha. Então ele vai ler o primeiro modificador, depois o segundo modificador, o terceiro modificador. E a ordem que você processa um modificador faz diferença no resultado final. Então se você colocar, por exemplo, um skin e depois uma subdivisão, você vai ter um resultado, mas se eu inverter essa ordem, o resultado é diferente, tá vendo? Então a ordem dos modificadores importa. Então eu tenho que ter um controle dessa ordem aqui. Eu também tenho o botão de fechar, que eu descarto o modificador e retorno ao meu modelo original. Vou apagar isso aqui também. Vocês estão acostumados com minha aula ao vivo, vocês são do curso de jogos, e quem não está e está vendo esse vídeo no YouTube vai acabar ficando acostumado. Esqueça as coisas escritas, é isso mesmo. Então vamos lá. Vou voltar para o array. Todo modificador vai ter uma opção de aplicar, né? Essa opção só acontece no modo objeto, né? Não vai acontecer no modo edit. Então tem que estar no modo objeto para poder dar o apply. Quando você aplica, esse vértice virtual passa a ser realmente um vértice no modelo, ou seja, ele modifica finalmente a topologia do modelo e ele desaparece, né? Ou seja, aqui eu apliquei e a duplicata que ele criou está aqui para mim. Vou apagar ela aqui, ó, e vou voltar para o array aqui, ó, tá? E na sequência, cada
modificador vai ter a lista de valores que ele permite que você edite, ou seja, qual que é a automação dele, né? Eu tenho a opção de cópia também que permite que eu posso duplicar ele no mesmo lugar da pilha, ou seja, ele vai criar um clone dessa configuração, tá? Se você teve que configurar vários valores e precisa usar uma nova instância, é interessante. Mas mais interessante para mim é o que acontece aqui, ó. Ou seja, cada um desses modificadores vai ter uma lista de recursos que eu posso configurar. E essa configuração, ela vai ser o automatismo que eu tenho e que eu posso editar para gerar resultados diferentes, né? No caso do array, que é o nosso primeiro, né? Então eu vou escrever array aqui, só para quem estiver navegando e deslizando a barrinha do vídeo, encontrar o texto array e falar assim, ah tá, o array está por aqui, ó. Ou para depois, na hora que eu estiver criando marcadores no YouTube, talvez. Então eu vou colocar aqui array. Esse é o primeiro que a gente está vendo, tá? O array, ele tem os métodos de preenchimento dele, que é uma contagem fixa de modelos. E quando eu tenho uma contagem fixa de modelos, ele está falando quantas cópias ele está gerando para mim, né? Então, quantas cópias ele está gerando do meu modelo. Que é isso que o array está fazendo. O array está criando cópias do meu modelo, né? Está criando duplicadas. Para ficar mais visível, eu vou afastar elas um pouquinho aqui, ó, só para ficar visível. Então ele está criando duplicadas. Então ele tem 3 métodos de cálculo. O primeiro é o número de duplicatas que eu estou criando, ou seja, ele vai criar um número de cópias, né? O segundo é preencher um comprimento, né? Uma distância. Se eu falar com ele que eu tenho 10 metros, né? Com essa distância, ele vai falar assim, quantos que eu preciso para preencher, né, essa distância, mantendo esse afastamento entre eles, né? Se eu for aumentando aqui o afastamento, ele vai colocando automaticamente mais cópias, ou tirando, para manter a distância de 10 metros preenchidas, tá? Então, isso aqui vai levar em conta a distância e o afastamento entre cada cópia. E outra forma de procurar essa distância eu vou apagar esse texto aqui, é pela curva, tá? Isso não quer dizer que ele vai seguir a curva, tá? Então, assim, se eu criar aqui uma curva, vamos com calma. Vocês não estão com pressa, quem está vendo o vídeo não está com pressa, né? Então, eu vou criar aqui uma curva aqui. E vou pedir para o array preencher essa curva que eu criei. Está vendo que ele não segue a curva? Ele está levando em conta o comprimento da curva. Então ele não faz o objeto seguir a curva, tá? Para fazer seguir a curva, eu preciso de um outro modificador, né, para poder completar isso, né? Então eu provavelmente vou precisar que exista uma curva fazendo a deformação desse objeto para poder isso aqui funcionar, tá? Então eu vou colocar aqui um Bezier Curve para vocês verem, tá? Ou seja, eu estou colocando aqui uma curva e aí, ó, eu vou editar essa curva aqui, ó, vocês vão ver que agora ele está seguindo, ou seja, ele está duplicando e seguindo a minha curva, tá? Esse aqui, ó, ainda é o array fazendo as duplicatas,
Tá vendo? Ele está fazendo as duplicatas de acordo com o comprimento da curva e preenchendo essa curva para mim. Tá? Então, para seguir a curvinha, eu vou precisar de um modificador adicional. Eu vou manter isso aqui, que eu acho que pode ser interessante. Isso, na verdade, isso é muito útil para o que a gente vai fazer de modelagem high poly. Né? Então, eu vou deixar esse exemplo abstrato aqui, que vocês vão fazer a conta de 2 mais 2 aí e perceber onde podem colocar esse conteúdo. Tá? Eu tenho aqui na sequência como que eu configuro essa distância, se é um valor constante de distância, né? Ou seja, se ele vai criar um afastamento constante, que seria levar em conta realmente o bounding box do modelo, né? Ou se ele vai levar em conta a posição do vértice, né? A origem, né? Então, qual que é a base de cálculo que ele vai usar para fazer esse cálculo de distância? Aqui, ó, dá para ver que eu estou mexendo um vértice e ele já está mudando o comportamento disso aqui, né? Se eu colocar o constante, ele não vai levar em conta essa variável, entendeu? Então, aqui o que está acontecendo é isso, é se ele está levando em conta o bounding box do modelo ou não. Então, o constante, eu acho que eu falei antes, acho que eu falei invertido. Se eu tiver falado invertido, foi mal. Mas vamos lá, eu acho que no flow de falar. O constante, ele não vai usar o bounding box, ele vai usar a origem do modelo como base de cálculo e a distância em relação à origem, né? Então ele está afastando, né, e ele não está levando em conta o bounding box, ou seja, o limite total do modelo. Enquanto que o relativo ele leva em conta o limite total do modelo. Ou seja, quando eu mudo o tamanho do modelo, muda a relação de distância. Eu vou desfazer isso aqui tudo, que eu quero voltar para o meu cubo original. E aqui eu tenho os eixos, né? Se eu estou fazendo esse deslocamento em x, em y e em z, né? Então, como eu estou afetando uma curva também, né, eu vou desligar aqui o modificador de curva para mostrar que eu estou variando aqui, ó, em z, né? Então, se a gente for pela visão de frente, em z, aqui em y e aqui em x. Então, eu tenho esse controle dos três nessas direções. Inclusive, eu posso usar mais de um array para fazer, por exemplo, uma coisa que cresce primeiro horizontalmente, depois é replicada verticalmente, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e criar um novo array que, em vez de fazer o crescimento no eixo x, faz em z, e que tem uma relação diferente, né, de espaçamento, né, para criar estruturas complexas, né? Ou seja, assim eu consigo criar estruturas detalhadas e complexas só modificando os valores e acrescentando, né, mais deformadores, né? Aqui se eu fizer a curva e depois se eu fizer a repetição, né, vai dar para ver que eu consigo fazer uma estrutura bastante complexa, né? E a gente está na aula que envolve fazer coisas para personagem, mas vocês podem usar isso para os cenários também que vocês estão fazendo para o jogo, ou seja, para gerar geometrias interessantes para o jogo. Tá? Vamos voltar aqui para o meu array original. Na sequência, eu tenho a opção de merge. Tá? A opção de merge vai falar que ele pode juntar os vértices que estão próximos. Se eu fizer uma aplicação agora do meu modelo, cada cubo que ele duplicou
é um cubo individual. Ou seja, cada cubo desses é um cubo individual. Eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar para o meu array. E se eu der merge, ele vai pegar todo o vértice que está sobreposto e ele já vai fazer o processo de remoção da duplicata. Então, o meu modelo vai ser tudo emendado. Ó. Então aqui eu não tenho vários cubos, eu tenho um cubo só. Isso é muito interessante de levar em conta, porque quando você tem uma opção de merge, você já liberou uma etapa para a gente fazer a retopologia, que é limpar os excessos e lidar com o volume excessivo de cortes. Né? Então isso pode ser bem útil também no processo de criação. Tá? Aqui eu posso falar que né, o primeiro e o último também vão estar nesse processo de meshes, na primeira e na última duplicata, né, quando estiver dando um loop ou quando estiver dando a volta, eles vão fazer isso. Tá? E aqui a distância que ele considera fazer esse merge, ou seja, o quão próximo o vértice tem que estar para ele fazer esse merge. Uma outra opção que eu tenho aqui dentro desse processo de modelagem é ter um objeto que controla o offset. Ou seja, eu tenho um offset que é numérico, mas o offset pode vir de um outro objeto. Eu vou fazer um exemplo disso e vou criar mais um objeto aqui na minha cena, que é um empty, tá? Um objeto vazio. Então, criei esse objeto vazio. E eu vou pedir para esse objeto vazio entrar como influência de offset. Então, quando eu mexer esse empty, ele vai mudar o offset de posição, ou seja, a posição do meu empty está direcionando para onde que está indo, né, o meu modelo. A rotação também vai afetar, então eu posso rotacionar o modelo. E aqui vocês vão ver que eu já criei uma forma bem mais complexa com isso, né? E a escala também pode ser um dos recursos que eu uso no offset. Ou seja, o objeto ele muda de tamanho e rotação de acordo com a rotação e tamanho do meu empty. Né? Ou seja, isso gera um controle bem interessante da forma aqui. Ou seja, meu objeto está mudando aqui. Se eu combinar um merge um pouquinho mais generoso aqui, inclusive, eu vou estar fazendo uma forma inteiriça que sofre essa deformação. Lembrando que essa deformação, ela também... eu vou pegar o meu empty e eu vou resetar a rotação dele. E vou levar em conta só o tamanho. E como eu estou fazendo isso usando uma curva, então quer dizer que eu ainda posso editar essa curva e o array está respeitando essa curva, né? A curva ela acontece depois do array. E eu sei que meia dúzia de pervertidos já está pensando assim, pô, isso já está parecendo um tentáculo. E é isso mesmo, está parecendo um tentáculo. Que é uma forma chata de modelar, assim. Se você for fazer um tentáculo, não é um negócio, né, que às vezes vai ser simples de fazer. Ou então, corda, forma, né, cabo, fio, né, essas formas são muito enroscadas e orgânicas, né? Ou seja, aqui eu facilitei demais a minha vida para a criação desse tipo de forma, né? Então, eu consigo com o array não só criar uma repetição de um objeto, ou seja, fazer várias telhas de um telhado, ou vários tijolos de uma parede, né, ou várias colunas de um prédio, como eu consigo fazer também formas orgânicas que têm a repetição da mesma topologia, que é o que seria o caso do tentáculo, né? E aí eu vou, obviamente, que eu vou ajudar a perversão nossa de cada dia, né? E vou fazer aí você fala, pô, mas Daniel, esse tentáculo seu tá quadradinho, ele não tá redondinho, né?
A gente põe outro modificador que vai fazer o arredondamento dele depois, ó. Então, isso vai me dar um fluxo e uma velocidade de modelagem, tá? Então, para finalizar aqui no array, você tem a opção de criar um objeto de começo e um objeto de final, né? Então, eu vou criar aqui uma Suzane. E vou falar que o meu objeto ele começa na Suzane e termina na Suzane. Eu não vou modelar um trem bonitinho, não, mas é só para vocês observarem que você ainda tem uma opção. Eu estou pulando a opção de offset de UV, tá? Esse aqui afeta o UV do modelo, tá? São os vértices 2D. E nosso UV ele vai ser no modelo de retopologia, então eu estou pulando por causa disso. A gente vai fazer o trabalho de UV no modelo de retopologia, então isso é uma outra etapa da aula, tá? Vocês vão ver que eu vou pular o V em todos os modificadores. Mas aqui, ó, você pode escolher qual que é a peça inicial e qual que é a peça final que fecha o seu modelo. Então você pode criar uma ponta diferente para esse tentáculo, né? Ou seja, eu poderia fazer um modelinho de ponta para isso aqui, né? Inclusive poderia fazer o modelo de saída desse tentáculo, né? Eu podia criar um modelo para cada um, que obviamente eu não vou fazer para a aula não ficar com 1 milhão de horas, né? Mas esse aqui foi o modificador array. Eu vou jogar ele fora. E vou jogar o subdivision, e vou jogar a curva, e vou jogar todo mundo fora aqui. E aí? Eu modifiquei o modelo, tá? Essa modificação que eu fiz, né? Não foi o modificador, fui eu. Então tá tudo certo. Eu vou jogar fora esse empty também, por enquanto. E vão voltar para o cubo e vão para o segundo modificador da família Generate. Lembrando, né, eu estou na família Generate. O segundo aqui, ó, é o Bevel. Ou Bevel. Não sei pronunciar isso não. Depois alguém me corrige. O Bevel é esse chamfer que ele cria no modelo, que existe no modo edit. Ou seja, dentro do modo edit, a gente tem a ferramenta de Bevel, né? Ela está aqui, ó, e você tem como criar ela aqui, e ela inclusive tem bastante opção de configuração. Você pode dar Bevel só no vértice, né? Você vai ver que tem opções semelhantes e não tem problema nenhum usar o Bevel aqui. Em alguns casos é até melhor, né, usar ele já direto no modelo, tá? Então a gente tem o modificador, o Bevel aqui, né, no modo edit, mas o Bevel aqui ele é destrutivo, ou seja, quando eu uso o Bevel aqui, esses vértices estão no modelo. Na hora que eu entrar em outra ação aqui, ó, na hora que eu entrar em outra ação, o Bevel já era, né? Ou seja, não tem, quando eu voltar aqui, ele não tem as opções de configuração. Ele vai me dar um novo Bevel, né? Ou seja, se eu puxar aqui, ele vai me dar um segundo Bevel. O Bevel. De novo, eu não sei pronunciar isso. Então, a razão para a gente usar isso como modificador é ter a ferramenta não destrutiva. Mas ela é mais limitada no sentido que ela vai aplicar no modelo inteiro. E o Bevel aqui, né, eu consigo aplicar direto em uma aresta só, num edge, né, ou diretamente em um vértice só, né? Ou seja, eu consigo cortar isso especificamente em um lugar sem nenhum esforço. E a priori, né, se você está usando um modificador, ele está afetando o objeto inteiro, né? Então, se eu pegar aqui, ó, ele está afetando todas as arestas.
De novo, caso a caso, né? Se você está precisando aplicar no modelo inteiro e não tem certeza, ou você precisa de variações sobre o mesmo tema, né? Você vai ter isso. Como eu disse, toda vez que eu entrar num modificador, vai ter uma lista gigante de configurações. Tá? Eu vou cobrindo aqui à medida do possível, eu vou cobrir né, algumas dessas configurações, mas em alguns casos eu vou ir mais rápido, porque é praticamente mexer e testar, entendeu? Não tem muito. Né? Você vai ter largura sendo tratada em vários deles, offset sendo tratado em vários deles, então às vezes não tem porquê eu ficar esmiuçando cada um dessas ferramentas, não. Mas vamos lá. Offset é a distância, né, que ele está criando esse chanfro, né, ou seja, qual que vai ser o afastamento do vértice original para criar essa distância. E ele vai ter esses métodos de criar o chanfro. O método offset, que é usando essa distância. Um método largura, que ele vai falar para você qual que é a largura desse bevel. Um método profundidade, que ele vai falar qual que é a profundidade desse bevel, ou seja, isso é como que ele está fazendo a conta desse valor. Ou seja, ele está falando, é a distância do vértice original, é a largura do bevel, é a profundidade do bevel, é a porcentagem. De novo, é só qual que é a conta que ele está fazendo, porque o movimento é o mesmo. Ele está afastando do vértice original e eu estou pegando um valor. Quando a gente faz coisas mais precisas, matemáticas, é que isso passa a ser realmente importante. Ou seja, eu preciso realmente saber o tamanho desse bevel. Tá? Eu vou manter o offset. Para a gente, o offset resolve pra caramba. Então, eu vou colocar aqui um certo valor. Aqui é a opção dele fazer só nos vértices, que faz um acabamento super interessante para os modelos, né? Esse polimento só nos vértices. Então tem só nos vértices. Ele pode marcar já os cortes de UV se você quiser. Ele pode marcar o que é afiado. E ele pode endurecer as normais se você estiver usando o Alt Smooth. Né? Ou seja, se eu estiver usando o Alt Smooth, né, ele pode afetar a normal desse, né, ou não, desse modelo, tá? Então, isso vai afetar diretamente se estiver usando o Alt Smooth. Ele tem uma opção que é para evitar a sobreposição, né, que é o clamp, ou overlap, que já está ligado. Então, tipo assim, na hora que eu chego num limite aqui, ele trava, mas se eu tirar esse limite, ele vai começar a sobrepor, né, ou seja, ele vai atravessar. E aqui ele está dando preferência para o loop slide para poder manter o corte uniforme. Tá? E aqui eu vou deixar só nos vértices. Então aqui ó, ele dá preferência por deslizar pelos edges, né? Para ter essa distribuição uniforme dos cortes, né? Isso é como ele está, ou seja, é por onde que ele está fazendo o slide, o deslizamento do vértice. Aqui é o número de cortes que ele está criando. Então, como a gente está fazendo modelos high poly, né? Então, se você quiser fazer uma aresta arredondada visualmente no seu modelo low poly, você pode realmente modelar essa aresta com todos esses cortes e depois, na hora que a gente fizer o baked normal, vai aparecer isso aqui, né? Aqui, se o profile, se o corte é positivo ou negativo, né? Ou seja, você, considerando que né, você está deslizando esses cortes, né? E estufando eles ao mesmo tempo, né? Então você está levando esse estufamento, esse smooth para fora ou para dentro. Né?
Você pode ter um material associado às bordas, então essa borda pode ter um material diferente. Em vários modificadores a gente vai ter a opção de ter mais de um material no modelo, né? Então, e o Blender ele vai numerando esses canais de material. Então, no modificador eu consigo pegar um índice de materiais e associar no Bevel qual material que ele vai puxar da minha pilha de materiais, né? De novo, eu não acho que vai ser o nosso caso, mas né, eu não quero também desconsiderar essa possibilidade não. Mas aqui, ó, só para vocês verem, o material 0 é o primeiro da pilha, o material 1 é o segundo da pilha. Né? A gente começa contando do 0. E se eu for aqui no shading e movimentar aqui, vocês vão ver que onde tem o bevel, ele está fazendo esse corte de material. Vale inclusive para os vértices. Tá? Na sequência do material, eu tenho o meter type. O meter type vai ser fácil para a gente ver aqui pelo inner type. O inner type é o seguinte: aqui, ó, onde encontra dois edges, eu posso definir se esse encontro vai ser afiado ou se esse encontro vai ter um outro formato. Então aqui, ó, se eu trocar o inner type de Sharp para Arc, vocês vão ver que ele está mudando o jeito que é calculado o bevel aqui. Ou seja, ele vai adicionar ou não vértices na junção de dois edges. Na sequência, eu tenho os limites. Aqui, o limite vai falar para mim aonde pode e não pode acontecer o bevel. Ou seja, eu posso não ter limite nenhum, que é o que está acontecendo, ou seja, ele está pegando o objeto inteiro. Eu posso limitar pelo ângulo, colocar um 180 aqui, ó. E aí ele não permite que nada tenha bevel por causa do ângulo que ele criou. Ou seja, aqui ele só vai liberar quando for abaixo de 90. E quando é abaixo de 90 ele já começa a pegar todos os cortes que eu tenho. Quando você tem modelos com ângulo, né, isso vai afetar como que seu modelo comporta. Então, por exemplo, se eu pegar e fizer... Deixa eu fazer um grab duas vezes aqui, ó. E você vê que na hora que eu chego num certo ponto de ângulo, ele não aceita mais fazer o bevel por causa do ângulo que eu criei como limite para isso. Se eu modificar esse ângulo aqui, ele vai permitir de novo, ó. E é aquele ângulo que não podia ter bevel mais, agora pode. Eu posso ter o peso, porque existe no vértice um controle de peso de bevel, que é uma opção. Quando você selecionar um vértice, você vai ter aqui no Vertex Data qual que é o peso de bevel. Então esses aqui, ó, eles podem ter peso de 1. E esse aqui pode ter um peso de meio. Isso vai funcionar no modo Edge, tá? Então eu consigo ter bevels diferentes porque eu consigo ter pesos diferentes de bevel. Lembrando, isso não funciona no modo Only Vertices, isso funciona no modo com edges, tá? Mas aqui, ó, eu tenho já um outro design, porque quem está afetando é o peso dos bevels, tá? Você vê que quando ele fica com peso de 1, o edge ele fica com uma corzinha azul mais forte, né? E todo edge que tiver uma corzinha azul dessas é porque ele tem um peso de bevel, tá? O Blender, do mesmo jeito que ele marca o sim, né? Ele consegue marcar o peso de bevel, né? Que é um controle que você acha aqui no menu de edge, que é o peso de bevel, tá? Então eu estou usando já direto aqui, né? Ou seja, selecionando o edge e
vindo direto aqui e definindo na minha seleção, né, qual que é o peso desse bevel. Tá? Eu também posso limitar por grupo de vértice. Eu não tenho grupo de vértice nenhum nesse modelo, né? Então está todo mundo recebendo esse bevel sem medo nenhum, né, de ser feliz. Mas eu posso falar que só esse grupo de vértices aqui recebe. Eu vou criar um grupo de vértices para ele, dar o assign. Vou batizar de bevel só para eu saber do que se trata. E lá no meu modificador, eu vou falar que esse grupo limita o uso de bevel. E eu posso inclusive inverter o grupo e falar que ali é exatamente onde não tem. Então você pode falar quem tem e quem não tem o bevel. Um outro recurso que tem para controlar o bevel é o Face Strength Mode. Mas esse aqui, ele vai usar, ao invés de usar os recursos que eu estou usando aqui, ele vai usar os recursos desse modificador. Então ele tem que ser usado em conjunto com esse modificador. Mas é só uma outra forma. Tem que lembrar que alguns desses recursos eles são pensados para a gente ter uma modelagem meio que procedural. Então, se você precisa realmente ficar fazendo muitas edições posteriores, é normal que você faça um combo de modificadores. Mas para o nosso processo de semestre, eu acho que a gente não precisa avançar tanto nesse modificador. Eu acho que aqui a gente já tem um bom controle do bevel. Para dar sequência aqui, eu vou limpar esse modelo que já está bem zoado. E vou colocar um cubo novo aqui. Eu quero fazer um extrude para cá. Um extrude para cá. E um extrude para cá. E eu quero também configurar um pouquinho o meu profile. Offset. Meu profile. O número de segmentos. E aqui, ó. Se eu der apply, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter como que ele está preenchendo as interseções de edges e vértices. Tá? Aqui, se a gente for pelo grid fill, né, o formato onde ele está calculando as nossas faces, né, é um formato que vai preencher. Então, eu espero que dê para ver na filmagem final, né, que é como que ele está preenchendo esse bloco aqui a partir de um grid ou a partir de um corte, né? Ou seja, ele cortou as interseções. Aonde houve uma interseção, ele encerrou o modelo. Ó. Aqui, o modelo acabou aqui, ele acabou aqui, ele acabou. E quando você tem um preenchimento de grid, ele tenta criar esse voluminho aqui, tá? E isso varia muito o que você quer, principalmente quando você tem uma interseção mais complexa, né? Isso pode afetar demais como que você quer o preenchimento mesmo, né? Ou seja, aqui eu crio um tipo de vão, né, que pode ser bem interessante como construção, né, ou como detalhe de normal. O mais normal é a gente usar o grid fill, que é o padrão, né? Mas você tem essa outra opção de, em vez de fazer a interseção preenchida e bonitinha, você pode cortar ela de forma brusca, né? Lembra que a gente pode usar isso para fazer alguns recursos arquitetônicos também e algum design arquitetônico. E a última opção aqui é qual que é o design
de profile, ou seja, em vez de eu usar o profile é, numérico aqui, eu estou fazendo a curva do meu profile. Né? Ou seja, como que meu bevel está desenhando a curva de profile. Eu vou aumentar aqui o número de cortes, né? Vocês vão ver que o meu profile já não está afetando tanto a borda, né? Ele está afetando o miolo, mas não está afetando a borda. E quem está afetando a borda é esse cara aqui, né? É esse design de curva. Então você pode criar bordas personalizadas para o seu bevel, né? Então você cria um outro tipo de acabamento inteiro quando você faz isso. Tá? Esse foi o bevel. Eu vou jogar ele fora. Eu fui destruindo meu modelo enquanto eu fazia os testes. Então, essa história de modelo não destrutivo, eu não estou respeitando porque eu estou destruindo meus modelos enquanto eu faço os testes, né? Na sequência, a gente tem o Boolean. O Boolean, ele é a junção ou a interseção ou a união de dois objetos. Então, para o Boolean funcionar, eu vou criar um objeto novo aqui, ó, que é uma esfera. E eu vou deixar essa esfera invisível. Tá? Eu vou deixar ela invisível, mas eu vou usar ela para afetar a superfície do cubo. Tá? Então, o Boolean ele vai sempre pedir um novo objeto. Então aqui, ó, ele vai usar a minha esfera para fazer o que? A diferença. Ou seja, aonde tem a esfera, ele está removendo os vértices ali, criando um buraco para mim. Ó. Então, se eu pegar essa esfera aqui, descer e aumentar ela assim, ó, ou seja, agora eu estou fazendo uma interseção desse modelo, né? Eu vou desligar aqui, ó, e ele está fazendo o corte para mim. Tá? Então, esse aqui é o que? É o Boolean fazendo o cálculo de diferença. Ele pode fazer a união também, que significa que meu cubo agora tem essa parte acima. Né? Originalmente ele não tem, mas se eu der um apply, você vê que ele criou esses vértices para mim limitados aqui. E ele manteve a estrutura do meu modelo Oca. Então, se eu entrar aqui dentro do meu modelo, vai ver que ele é cavado por essa boolean. Né? Deixa eu desfazer aqui porque eu quero voltar. Fazer isso. Então, essa foi a união. E eu tenho a interseção. Né? Ou seja, eu posso pegar essa esfera, né, e pedir para ele fazer a interseção entre eles. Então, aqui ó, eu vou pegar a esfera, vou colocar ela no meio do caminho aqui, né? E vou pedir a interseção entre os dois. O que é a interseção entre o cubo e essa esfera? É essa esfera cortada aqui. Para eu não ter que ficar adivinhando o resultado visual, eu vou fazer uma configuração de leve aqui da minha esfera, tá? Então, olha só, minha esfera no Viewport Display, eu vou querer que o máximo que ela mostre é o bounds. Ou seja, eu quero que ela mostre no máximo o limite dela. E aí, agora, quando eu mexer minha esfera, eu vou estar vendo o resultado da boolean. Ou seja, eu estou editando a posição da esfera e estou vendo o resultado da minha boolean. Eu acho que apareceu aqui, gente. Eu não sei se apareceu, depois vocês me falam. Acho que apareceu o Dili comentando alguma coisa aqui no canto. Eu estava conversando sobre dorama e séries coreanas com ele, então eu acho que ele apareceu aqui na notificação. Voltar aqui para o meu cubo.
a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora, né, em vez da interseção, eu vou usar a diferença, né? Vou selecionar minha esfera. Lembra, minha esfera só está assim porque eu mudei a configuração de display dela, tá? E aqui eu posso vir e cortar o meu cubo do jeito que eu achei interessante. Se eu entrar aqui na minha esfera, eu vou entrar na minha esfera e vou mudar ela para um cilindro, né? E aí vocês vão ver, eu mudei a esfera para um cilindro, aqui eu estou fazendo um buraco. Ó. Então é muito prático para modelar. É muito prático para modelar. Inclusive eu posso vir aqui no modo Edit e criar toda uma estrutura geométrica, que é a estrutura geométrica que vai cavar o meu modelo. De configuração do Boolean, eu tenho qual que é o limite de sobreposição que ele vai levar em conta, né? Ou seja, até onde ele considera como limite de sobreposição, para gerar os novos cortes, os novos vértices, né? E aí, esse foi o booleano. Na sequência do booleano tem o build. O build, ele é um dos modificadores que leva em conta o tempo. É o primeiro modificador que a gente está vendo hoje aqui que leva em conta o tempo, o início e o fim. E ele é mais direcionado para efeito do que para modelagem. O que ele vai fazer? Nos próximos 100 frames, ele vai desenhar o meu cubo. Não é tão divertido com o cubo quanto é com outras formas mais complexas. Então eu vou adicionar uma Suzane nas minhas aulas queridas de macaco. E vou adicionar o build. E vou dar o play. E o modificador, ele está desenhando em 100 frames. Eu posso deixar isso randômico, né? E posso deixar invertido. E aí ele vai destruir. Ele está apagando os vértices ou desenhando os vértices, né? Se você está usando randômico, você tem um controle também de onde é que é né, o ponto inicial para o randômico, ou seja, qual que é o valor de start desse randômico. Então esse foi o build. Na sequência do build eu tenho o decimate. O decimate ele é feito para reduzir, na verdade, a topologia, então ele vai reduzir a contagem de polígonos. Ele vai ter as opções de collapse, né, que vai apagar os edges, né? A gente tem essa função de collapse aqui no delete, né? Então existe um comando collapse. Ele vai usar o mesmo conta. Ele tem o unsubdivide, que vai levar em conta o número de vértices para poder tipo, cortar a cada 2, 1 ou a cada 3, né? Apagar 1. E o planar, que vai levar em conta o ângulo entre dois edges para poder apagar. Então essa é a forma que ele vai usar para achar onde vai apagar. E cada um vai ter um valor diferente para você controlar, ou seja, qual que é a taxa de colapse que eu quero. E aí ele vai apagar o meu modelo de acordo com essa taxa de colapse. Ele vai simplificar esse modelo. Eu tenho o unsubdivide. Então ele vai pegar cada bloco de 2 vértices e apagar. Então você vai ver que ele é um pouquinho mais uniforme do que o collapse. E é outra base de conta. E o ângulo, que vai levar em conta o ângulo de 2 edges. E aí ele vai levar em conta assim, todos os limites, ou seja, ele vai dissolver todos os vértices no limite, né? Ou seja, ele vai fazer uma varredura de todos os limites de onde ele encontrou esse ângulo, esse limite de ângulo, né? E quais são as delimitações? Se é normal é uma delimitação, se material é uma delimitação, se sim, se sharp, se UV, se isso delimita aonde ele está atuando, ou seja, se na hora que ele chegar num corte de sim, ele inicia de novo depois do sim o cálculo de ângulo, ou seja, se o ângulo entre dois vértices, né,
Se ele encontrar um sim aqui no meio, ele vai saltar esse sim para poder fazer o cálculo do outro lado. Então, como que ele vai limitar? Em todos eles, eu tenho o que? A minha contagem de polígonos finais. Dá para fazer lógico isso aqui de alguns objetos de cena, então você pode ter um modelo high poly, você pode fazer o lógico isso aqui. Não é muito preciso não, mas é um jeito rápido de fazer, né? E é super útil, assim, porque mesmo com todo o avanço de desempenho de máquina log, ainda é um negócio importante pra gente, assim, ainda ajuda demais no desempenho. Na sequência do Decimate eu tenho o Edge Split. O Edge Split ele vai cortar um edge. Então, se eu tenho um edge ligado com duas arestas, ele cria um novo edge ligado ali nas mesmas duas arestas. Ou seja, ele separa o edge em duas direções. Para que ele faz isso? Ele faz isso com a mesma função do Alt-Smooth. Deixar alguns ângulos suaves e alguns ângulos mais marcados. Então eu vou dar um Shade Smooth aqui, porque sem o Shade Smooth, né, se eu não for no Shade Smooth, eu não vou ver o Edge Split atuando. Tá? Você vai ver que é a mesma base de cálculo. Aqui, qual que é o ângulo de divisão? Ou seja, aonde que ele divide os edges. Então, e ele realmente divide o edge. Então, isso deixa de ser algo relativo do motor, do render do motor, e passa a ser algo que está no modelo. Ou seja, esse resultado de corte ele vai ser compatível quando exportar um FBX, por exemplo. Porque aonde ele cortou, realmente vai ter uma divisão ali. Né? Então, mesmo que o motor não tenha um recurso de Alt-Smooth, ele vai entender esse resultado visual para mim. Na sequência do Edge Split, eu tenho o modificador de máscara. Para o modificador de máscara funcionar, propriamente, eu preciso de um grupo de vértices. Porque o que o modificador máscara faz é esconder vértices. Né? Eu posso usar o Armature também como base para isso, mas no caso eu não vou ter um Armature para esse personagem. E eu acho também um exagero criar ele só para isso. Então vou usar o grupo de vértices. E vou vir aqui, vou adicionar um grupo que eu vou chamar de máscara. Vou entrar no modo Edit e vou selecionar, aliás já está selecionado. Eu vou selecionar metade do modelo e dar Assign aqui. Ou seja, esses vértices pertencem ao grupo máscara. Lá no modificador, eu vou selecionar esse grupo. E ele vai deixar só esse grupo exposto ou só ele escondido. Eu tenho um controle de limite também. Se eu estiver usando valores irregulares de peso de influência no grupo de vértices, ele vai pegar mais ou menos vértices. Isso é útil para ajudar a gente a modelar detalhes e esconder partes do modelo mesmo no modo objeto. Porque quando a gente esconde apenas no modo edit, isso não é respeitado no modo objeto. Então esse é um jeito de você manter partes do seu modelo maquiadas enquanto faz outras partes. Por exemplo, se você for modelar os dentes, a língua, a garganta desse personagem e quiser conferir isso com outras partes do personagem, você pode fazer tipo esses dentes, essa boca, tudo como objeto separado, e mesmo no modo objeto você vai ver o rosto do personagem cortado. Então esse foi o modificador de máscara. Eu vou tirar o grupo de vértices aqui. E o Mirror, você já usar em modelagem de personagem, ele faz a repetição do modelo em alguns dos eixos. Né? Ele também tem comandos de merge, como a gente já viu em outros modificadores aqui. Ele também tem comandos direcionados para o V, como a gente viu. Mas o que eu acho interessante é perceber que ele tem, na verdade, espelhamento para mais de um eixo. Né? Então ele é interessante fazer modelagens que são simétricas, não só bilateral, né? Mas é interessante para fazer, às vezes, modelagem que é simétrica em mais de um eixo. Né? Então se eu vier aqui e falar que ele espelha em todas as direções, né? Então na hora que eu fizer os detalhes, né, em um eixo,
né, ele vai fazer esse detalhe nos demais também. Então aqui eu vou, só para servir de exemplo aqui, né? Ele faz em todos os eixos esse tipo de alteração. Ele faz a junção desses vértices pelo merge, né? Então é possível fazer um modelo mais complexo, né? Se eu ligar as opções de clipping, por exemplo, ele vai criar um limite de solda aqui. E se eu usar o merge, ele vai apagar esses vértices adicionais. Então significa que eu posso realmente modelar só uma fatia do modelo para ter alteração em todos os eixos. E isso adianta muito o processo de modelagem. Alguns elementos interessantes do Mirror que vale a pena comentar. De novo, vocês já conhecem ele, mas é bom relembrar. É que você pode usar um outro objeto como base para o seu espelhamento. Então, se eventualmente seu modelo, né, tem ou precisa de uma origem em outro lugar, né, é comum fazer isso em olho de personagem, né? Quando a gente cria o olho do personagem, né, quando eu estou modelando o olho, é comum que eu queira que a origem do olho fique sempre no centro do olho para poder controlar o movimento do olho na órbita. Mas ao mesmo tempo, eu quero espelhar ele, né? Ou seja, eu quero fazer o olho do outro lado. Então é comum a gente usar a origem de um outro objeto, às vezes da própria cabeça do personagem, como base para esse espelhamento, né? Ou seja, quem está fazendo o cálculo de espelhamento não é mais a origem do objeto, mas é um objeto externo. E isso acaba sendo bem útil para a gente fazer alguns detalhes de personagem que tem essa simetria bilateral, mas às vezes precisa de um pivô ainda marcado no centro, né, do acessório, ou no caso do exemplo aqui do olho. Se eu apagar aqui, ele volta a considerar a origem. Né? A origem é por onde ele faz o cálculo de espelhamento se não tiver um objeto relacionado. Esses dois modificadores aqui, o Multi-Resolution e o Remesh, mais provável que a gente use eles na escultura. Mas não que eles não possam ser utilizados na modelagem, mas é porque o Multi-Resolution ele tem as mesmas funções matemáticas que o Subdivision Surface. Então acaba que fica meio redundante para a gente usar ele em modelagem, mas ele é super útil para escultura. Tá? O que ele faz é criar subdivisões no meu modelo e preservar essas subdivisões em uma lista de cópias do modelo subdividido. Então, toda vez que eu crio uma subdivisão aqui, ó, ele cria uma versão mais detalhada e mais cortada do meu modelo. Lembrando que a versão original continua sendo a mesma. Mas ele mantém as outras versões preservadas. E esse é um modificador que ele é compatível com o modo de escultura. Então, ele preserva essa estrutura de cortes, né? E eu consigo manter um controle de peso, né? Ou seja, eu consigo ir detalhando o modelo, mantendo um controle de peso. Então a gente vai voltar nesse modificador. Quando a gente estiver falando sobre escultura, a gente vai voltar nele. Tá? Então eu estou pulando ele na alta, fingindo que não existe. Para o próximo modificador, que é o Remesh, eu vou criar uma versão high poly da Suzanne. Eu acho que vai ser mais interessante para ver. Então, vou colocar aqui com umas duas subdivisões.
Vou dar um apply. Então eu tenho aqui uma topologia, uma contagem alta de polígonos. E também eu vou colocar um shade smooth. E aí eu vou fazer um recálculo da malha, que é o que o remesh faz. Ou seja, ele recalcula a topologia. Ele tem uma série de bases de cálculo que vão desenhar um grid tridimensional e tentar reconstruir o modelo a partir desse grid. Então, nesse grid 3D, ele vai localizar o melhor ajuste para essa face. E é um grid tridimensional, ele vai acontecer em todos os ângulos. E aí ele vai tentar refazer a topologia, mantendo a forma original por trás. Então, o primeiro tipo é o voxel, que vai fazer esse visual de face quadradinha. Então, não sei se está perceptível na gravação. Deixa eu dar um zoom aqui para ver. Mas ele tenta manter a lógica de quads na superfície toda. Você pode pedir um shade smooth, né? E você pode mudar também o tamanho desse voxel, né? Tem que ser um pouco cauteloso, na verdade, quando fizer isso, porque isso pode ficar pesado muito rápido. Se você põe um voxel muito pequeno, você começa realmente a forçar o processamento da máquina. Então tem que tomar cuidado com o tamanho desse grid. Quanto menor o grid, mais pesado vai ficar seu modelo. E se você só puxar isso aqui, você pode inclusive travar a sua máquina. Ele realmente pode puxar o processamento todo da sua máquina. Tá? Ele fala o quanto ele é adaptável a topologia original, ou seja, o quanto que ele consegue considerar para consertar os poles desse modelo. Então isso vai mudar um pouquinho o quão reto ele consegue manter o ângulo, ou o quanto que ele está distorcendo o ângulo para encaixar com o seu modelo. E consertar alguns loops de direção. E tem também a opção de deixar o shading smooth, né? Eu posso deixar o shading suavezinho. Além do voxel, eu tenho o sharp, que ele vai ter um valor de resolução dessa árvore, e ele vai ter a tendência de manter os ângulos agudos, né? Os ângulos de junção agudos. Além disso, ele vai ter um controle também da escala do tamanho da minha árvore de resolução. Ele tem uma opção adicional, no caso do Sharp, que é a opção de remover peça solta, ou seja, se ele achar uma parte pequena que não está conectado à massa maior do modelo, ele apaga. Eu tenho o Smooth, que é a mesma base de cálculo, mas em vez de levar em conta os ângulos mais agudos, ele vai levar em conta os ângulos mais suaves. Então ele tende a parecer um pouco mais com o cálculo de voxel. Ele é um pouco mais parecido com o cálculo de voxel, mas são os mesmos controles. E eu tenho o Blocks, que vai manter o voxel do jeito que é, ou seja, meu voxel ele vai ficar exatamente quadrado. Então aqui eu consigo ver perfeitamente como que é essa árvore de resolução que o Blender usa para redesenhar a malha. Tudo fica com cara de Minecraft, no final das contas. Então, isso aqui, o uso mais comum para a gente é usar no processo de escultura, de recalcular a topologia no processo de esculpir. Não é tão comum usar ele para modelagem, mas não impede. Ou seja, se você tiver algum uso disso aqui para modelagem, você pode usar. Só não é tão comum assim. Eu vou adicionar um plano. Eu apaguei a Suzane. E agora eu vou adicionar um plano. Mas eu vou editar esse plano e vou deixar só um conjunto de arestas. Então, deixa eu rotacionar isso aqui. Um conjunto de arestas assim. Reduzir um pouquinho o tamanho. Por que eu estou fazendo isso aqui?
Qual que é a realidade? O próximo modificador é o Skrill. E o Skrill, ele funciona bem com edges, ele não funciona bem com faces. Porque o Skrill, ele é um recurso de fazer extrudes. Então ele faz os extrudes para mim. Aqui, ó, eu vou, né, ele tem qual eixo que ele está fazendo esse processo de extrusão, né? Ou seja, em qual, vamos pegar o X, qual eixo que ele está pegando e fazendo a extrusão. Ele pode ter um objeto também que controla isso, do mesmo jeito que a gente viu no array, mas ele tem um controle de até qual ângulo ele vai dar esse extrude. Então vamos pegar 180 para ser metade do caminho aqui, ó. Ele vai fazer um giro de 180 aqui. E para cada, eu vou voltar para o eixo Z, né? E aqui, ó, quantos extrudes ele vai dar para chegar nesse ângulo, né? Ou seja, quantos extrudes ele está dando. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 extrudes que ele deu, que são os steps. Então, aqui é quantos steps no modo objeto e quantos no render. Tá vendo? Ele está aumentando o número de cortes aqui. Deixa eu reduzir. Tem que lembrar que ele tem esse valor tanto para o render quanto para o modo real time. Então, se você vai usar esse modelo para o render final, é bom alinhar uma coisa com a outra, saber, né, que elas estão coincidindo. Ele tem um controle de smooth shading, a gente viu que isso aqui é muito comum, e ele também tem um controle de merge, ou seja, esses controles eles são recorrentes no processo de modelagem, porque se eu vou dar uma volta de 360 aqui, eu provavelmente vou querer que esses vértices que estão juntos, que eles sejam soldados, né? Ou seja, que eles sejam colados um no outro. Eu tenho aqui, ó, além disso, um valor de torção que permite que eu faça, em vez dele encontrar certinho aonde ele começa, eu posso torcer ele. E aí o final dele, aqui no caso, vai ser 1 metro abaixo do meu ponto inicial. Ou seja, eu desci 1 metro nesse espaço. Eu tenho alguns ajustes, como calcular a ordem dos edges, né? Aqui vocês vão ver que não afeta muito o resultado visual, isso é só como que ele vai realmente calcular né, o processo de extrudes aqui, né? Eu posso flipar também o modelo que vai flipar as normais, ou seja, que lado que é o lado de dentro e o lado de fora. E eu posso aumentar o número de interações que ele tem. O que é o número de interações? É quantas vezes ele vai rodar esse mesmo processo que está marcado aqui. E aí, ó, eu consigo fazer umas estruturas bem complexas a partir de um modelo muito simples. Porque meu modelo original aqui, ó, ele é isso aqui. Ou seja, ele é só esse edge. Se eu der uma subdivisão aqui, ó, e fizer uma alteração na forma, eu vou fazer uma modificação aqui. E vou tirar o raio-x agora. Né? Ou seja, eu fiz toda uma estrutura complexa a partir de um conjunto de edges. Isso é muito interessante para a gente fazer detalhe nos modelos que a gente está produzindo.
Um outro modificador que funciona bem com arestas, ou seja, usando só os edges, é o Skin Modifier. O Skin Modifier, ele cria essa malha ao redor dos edges. Ele tem algumas considerações que a gente tem que fazer para usar ele, para entender o funcionamento dele. A primeira consideração para fazer é que ele só vai criar essa superfície em conjuntos de vértices que tenham um vértice como esse aqui, ó, que é um vértice do tipo root, que é algo que você pode marcar no próprio modificador aqui nesse botão. Então, se eu selecionar essa aresta que eu criei aqui e clicar em Mark Root, eu consigo fazer essa alteração aqui, né? Ou seja, preencher de conteúdo e desenhar um outro bloco desse modelo. Vou apagar esses vértices aqui e ficar só com esse principal por enquanto. Outra consideração que tem que fazer, né, aqui vocês estão vendo que eu estou vindo de baixo para cima, né? Ele tem uma opção que chama equilibrar o raio do modelo, né? Ele tem uma opção que é o Mark Root, que é a partir de qual vértice que ele vai calcular esse relevo. E ele tem como falar que um vértice ele é subdividido e preenchido de forma subdividida, ou se ele é subdividido, mas preenchido de forma inteiriça. Então ele tem esses dois raciocínios de cálculo. Tá lindo o desenho. Vai ser isso mesmo. Então, se eu vier aqui e falar para ele marcar todo mundo que está solto e que está conectado a esse vértice, ele vai tentar preencher essas ramificações. E se eu falar para ele limpar as ramificações, ele vai deixar cada aresta tentando preencher um conteúdo. Então, eu posso pedir para ele limpar onde é solto, ou marcar aonde é solto, né? Então, isso aqui vai mudar como ele desenha. Ele também vai ter uma opção de suavidade do branch, que vai mudar como que ele suaviza esses ângulos na hora que tem uma divisão. Ou seja, esse smooth, ele é nessas ramificações, ou seja, como que ele vai suavizar o ângulo nessas ramificações. Ele não é em todos os edges, mas aonde tem ramificação. E um outro aspecto que não está aqui, mas que faz parte dessa informação aqui, é o tamanho. É um negócio que a gente chama de Skin Resize. Eu acho que eu escrevi errado. Resize. Agora sim. Se você vier no Transform, você vai ter esse comando aqui, ó, Skin Resize, que vai pegar o vértice selecionado, ou os vértices selecionados, e vai falar qual que é o tamanho da pele ao redor dele. Então, eu vou selecionar ele aqui e vou dar o atalho. O atalho é Ctrl mais A. E aqui, ó, eu estou mudando de todos os vértices ao mesmo tempo, mas eu posso fazer de um vértice de cada vez, ó. E aí a gente consegue fazer uma estrutura de ramificação de forma simples, né? Lembrando que a gente pode combinar, por exemplo, essa ramificação com um modificador de arredondamento, né? E fazer um design de tronco de árvore com uma certa facilidade. Tem que ficar atento para não gerar uns artefatos, então talvez você tenha que reposicionar ou modificar
realmente a intensidade de escala entre esses modelos ou posição para poder fazer uma topologia mais limpa ou mais clara. Mas mesmo com esses artefatos, ainda é relativamente fácil de produzir um design orgânico para elementos como árvore, ou até mesmo fazer base de malha para personagem. Ele traz inclusive uma opção de criar um armature. Ou seja, ele vai pegar o nosso vértice raiz, né? Ele pega o root e ele consegue criar um armature. Vamos criar aqui porque vai parecer que é mentira se eu não fizer, né? E ele consegue criar um armature que já manda e influencia o modelo. Então, também pode servir para prototipar ou criar um elemento animado com uma certa velocidade. Né? Vou apagar esse aqui. Vamos limpar todo mundo. E vamos limpar os objetos todos também. Eu vou criar agora, através de um conjunto de planos aqui, eu vou usar o próximo modificador. Como eu falei, eu não estou com pressa. E eu não vou ficar abusando da edição do vídeo. Eu vou editar alguma coisa porque eu cometi uma série de erros lá para trás. Como eu falei, eu não estou com pressa. Eu não fico editando. Ó, com esse modelinho de plano aqui, eu vou mostrar o próximo modificador, que é o Solidify. O Solidify, ele cria esse relevo ao redor do modelo. Então ele cria esse conteúdo adicional. Então quando eu fizer um modelo para o Solidify, tem que pensar que ele é um modelo feito a partir de plano. Ele tem um controle de espessura, né? Ou seja, qual que é a espessura dessa parede. Os limites de sobreposição, né? O offset em relação à malha original. Ou seja, a minha malha original não precisa estar no canto, ela pode estar no meio, né, em relação ao espaço. Um controle para gerar normais, ou seja, para normal ser invertida. Um controle para manter a estrutura uniforme, o que é muito útil para fazer construção de parede, construção de certos elementos. Ele tem a opção de normais de alta qualidade. Isso, quando você tem muito detalhe, às vezes é importante você ter um cálculo mais preciso. Lembrando que é mais pesado também, quando você tiver um modelo mais complexo. Ele tem a opção de manter o preenchimento ou não, ou seja, você pode fazer isso preenchido ou não. E você tem a opção também de fazer só o preenchimento, ou seja, o resto vai ficar vazado. E as duas podem ser úteis para a gente. Ele também tem um controle de material, ou seja, a lateral pode ter um material diferente do preenchimento. Eu estou com os materiais ainda aqui? Não, não estou com os materiais aqui. Então vamos criar material 1 e criar material 2. E vamos voltar lá no modificador e falar que a gente tem o rim, ou seja, o preenchimento com um material diferente
da parede, assim. E a parede pode ter um e o rim pode ter outro também. Então você pode falar que o preenchimento tem uma cor, seu material tem outra e sua lateral tem outra. Ou seja, você consegue distribuir bem os materiais aqui nesse modelo. Você tem um controle de crease, né, que é aonde que ele vai refilar o corte, se você estiver usando Subdivision Surface ou algo assim, né? Então, e você tem um controle de bevel também, né? Você tem uns controles adicionais se você estiver usando com combinação de outros efeitos, né? Então, a gente não está usando outros efeitos ainda aqui, mas você pode acrescentar informação de crease, né, e informações que vão afetar o bevel, né, a partir do modificador. Lembrando, os modificadores eles se combinam. Então, esse foi o Solidify. Talvez o modificador mais importante para o trabalho da gente na modelagem High Poly seja o Subdivision Surface. O Subdivision Surface ele tem, né, dois modelos de cálculo. Um modelo que é o modelo de corte simples, que está só subdividindo o modelo igual ou subdivide dentro do ModEdit. Ou seja, ele vai fazer o mesmo trabalho que esse subdivide por padrão. E que é útil, na verdade, você poder ter uma subdivisão dessas que é não destrutiva. E ele tem uma outra subdivisão, que é a Catmull-Clark, que ela arredonda o modelo ao mesmo tempo que subdivide. Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai pegar esses 3 vértices aqui e criar uma divisão nova para cada um, ele também já está calculando o ângulo de suavização para esses cortes. Com esse subdivide, a gente consegue fazer formas que são, ao mesmo tempo, suaves e arredondadas de um lado e rígidas de outro. E isso vai ser muito útil para a gente, isso vai permitir que a gente faça um design orgânico, ou que o pessoal chama também de Hard Surface Modeling, que é esse design industrial, né? Que é um design que tem áreas muito sólidas e rígidas e áreas muito arredondadas, né? E muito delicadas. Esse modificador ele vai ter um controle do número de divisões, então eu posso acrescentar quantas divisões tem para cada conjunto de 3 vértices, né? Lembra que é sempre um conjunto de 3 vértices que está fazendo essa conta de subdivisão. Ele vai ter um controle da qualidade, que na verdade a qualidade que vem aqui com 3 já é bem precisa. Um controle para se você quer manter os cantos suaves, ou se você quer fazer um refilamento dos UVs. Então isso aqui afeta os UVs. E se você vai usar, né, você tem uma opção para otimizar a visualização do Subsurface, e uma opção para se você está usando ou não os creases dentro do modelo, que é um recurso que a gente tem que ver que é muito importante. Tá? O único aviso que eu vou fazer antes de começar a modelar é para ficar atento com a quantidade de subdivisões, porque esse valor aqui é exponencial. E seu modelo pode realmente ficar muito pesado se você subir isso aqui muito inicialmente no seu modelo. Ou seja, você já começar com uma subdivisão muito alta, cada corte novo que você fizer vai ser bem pesado. Então, aqui ó, eu quero mostrar como que esse crease funciona, porque ele que vai dar um controle para a gente extra, que vai permitir que a gente faça um pouco dessa brincadeira de manter áreas sólidas e áreas rígidas. Então, se eu selecionar esse conjunto de edges aqui de baixo, pode ser esses 3 mesmo aqui, né? E eu pedir para ele criar um crease, né? Criar esse refinamento, ele vai tentar manter essa área aqui, ó, desses cortes, no formato original, ou seja, ele vai tentar reduzir a influência da subdivisão nesse canto. Então eu consigo pegar
um conjunto de arestas e deixar ela com esse aspecto sólido. Então, o mesmo objeto ele tem essa quina rígida e essa quina arredondada. E isso dá muito controle para a gente na modelagem. Ou seja, isso dá um poder enorme na modelagem. Não é o único jeito, e nem na verdade é um jeito que você é obrigado a usar para fazer áreas mais firmes, né? Ou áreas mais refiladas. Você pode fazer isso também pelos próprios cortes. O fato dele trabalhar com 3 cortes, né? Ou seja, o modelo ele vai estar sempre levando em conta 3 cortes para fazer essa subdivisão. Deixa eu criar um novo subdivision aqui. Eu vou colocar ele com uma divisão de 2 e mostrar aqui. Se eu criar um novo corte para cada uma dessas áreas aqui, ó, o modelo ele vai ganhar um aspecto mais refinado desse lado, porque ele está calculando esse subdivision levando em conta esses 3 cortes aqui. Então, essa daqui também é uma estratégia muito comum na hora de modelar, usando a subdivisão de superfície, que é, se eu tenho uma curva muito larga aqui, e é isso que está fazendo o arredondamento do meu subdivision, se eu criar cortes adicionais nesse pedacinho aqui, ele vai criar essa voltinha arredondada, que é muito comum da gente encontrar nos designs do dia a dia, né? E vai manter essa área relativamente plana e vai me dar um controle muito legal do brilho do modelo. Deixa eu dar fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês no vídeo. Eu vou criar um cilindro. Dá para ver que o cilindro com o subsurface ele não fica com um design bom. Eu vou usar o Shift E desse lado para refilar o modelo. E desse lado aqui eu vou criar um corte da lateral. E vou criar um corte que é um corte da tampa. E aí eu vou dar um shade smooth. E aqui, ó, dá pra ver que, em parte por causa do Enigon, tá? Em parte por causa do Enigon. Deixa eu fazer um merge no centro aqui, né? Que vai ficar melhor. O Enigon ele não fica tão legal, mas você vai ver que aqui, ó, na parte de baixo, onde usei os cortes, eu tenho um brilho, né? Uma especular que corre super bonitinha, mas aonde eu tenho o crease, eu não tenho isso. O que vai me obrigar, na verdade, talvez ter que usar o Alt Smooth para poder fazer, ou o Edge Split para poder fazer a quebra. E mesmo assim, eu não tenho aquela especular de lateral, ou seja, o corte acaba muito duro. Então, por causa disso, por causa desse corte duro de brilho, né, e por causa dessa possibilidade de eu ter um brilho mais bonitinho, né, só usando a distribuição dos cortes, vai fazer com que em vários modelos que vocês encontrem por aí, se vocês forem investigar, né, se vocês forem fazer download de arquivos, ou se vocês forem ver realmente o trabalho de outras pessoas modelando, vocês vão ver que é muito comum a pessoa trabalhar com essa quantidade de cortes próximos. Gente, estão soltando foguete aqui, será que está gravando? Bom, isso vai para a versão final, porque eu não vou cortar isso não. Você vai ver muita gente trabalhando com cortes muito próximos, exatamente para gerar esses refinamentos no modelo que tem esse brilho bonitinho. E é uma coisa que está totalmente liberada para a gente, ou seja, eu posso realmente trabalhar com modelos agora com uma contagem de cortes altas, porque a gente está fazendo modelos high poly. Então, esse tipo de pensamento estrutural na nossa modelagem, ele não só está totalmente liberado, ou seja, quem está fazendo com os jogos pode realmente trabalhar com
com essa lógica de construção de modelo, essa lógica de construção de cortes, como eu estou incentivando que use mesmo, né? Façam um favor de experimentar esse tipo de estrutura de modelagem, porque isso vai gerar para a gente os mapas de normais bonitos que a gente está procurando, tá? A gente ainda tem alguns modificadores para ver aqui, a gente está quase no final, é uma aula super longa, eu acho que eu estou com já quase 2 horas de aula, então desculpa. E eu só fiz uma edição superficial, só cortei alguns erros que eu tive no processo, né? Ou algum cachorro que latiu. Mas, então eu acabei cortando uma coisa ou outra. Mas aqui, ó, esses 3 modificadores finais, a gente vai ter o Triangulate, que é um modificador que vai cortar os triângulos para mim do modelo. Então ele vai fazer exatamente o corte dos triângulos do meu modelo e eu vou falar para ele qual que é a base de cálculo. É interessante quem está fazendo ultra low poly, é super interessante usar isso aqui porque no ultra low poly, quando você faz um jogo ultra low poly, às vezes você quer realmente que o design já saia com os triângulos na direção correta. Então, às vezes você vai querer que o tipo de triângulo ou o tipo de distribuição de triângulo já seja definida. Mas você não quer que isso interfira no seu processo de modelagem que ainda está acontecendo. Então é interessante. Tá? Num dos projetos que eu fiz na PUC, o Esperança, a gente usou isso pra caramba para poder fechar os modelos no Blender, poder finalizar. E é um comum assim no Ultra Low Poly. Também se você quiser ter um controle de como que o FBX vai sair com os triângulos, você pode usar esse modificador. A gente tem o Weld. O Weld, ele é um merge. Então assim, se você aumentar a distância aqui, ó, ele vai dando merge nos vértices que estão próximos. Então ele vai procurando, né, dois vértices que estão próximos e vai dando merge por distância. Né? Então você tem um controle desse merge aqui. E o último aqui dessa aula é o wireframe, que vai transformar o seu modelo no wireframe dele. Né? Ou seja, ele vai fazer com que os edges, vai apagar as faces e vai fazer com que os edges apareçam. Ele também, na verdade, permite que você mantenha o modelo original e desenhe o wireframe por cima. Tá? Você tem um controle da espessura do wireframe. Você vai ter um controle da distância desse wireframe em relação ao modelo original. Você pode também escolher se você vai ter esse modificador afetando apenas um grupo de vértices. Ele tem um controle se você está usando o crease também, igual na subdivisão de superfície você tem a opção se vai usar crease ou não. Se a espessura é uniforme no seu wireframe, se ela é relativa, ou seja, né, ela depende das informações que o modelo, né? E você tem algumas coisas, por exemplo, aqui a opção de replace o original, ele vai apagar o original e vai deixar só o modelo de wireframe. E ele tem também um controle de material. Significa que eu posso ter o wireframe com um material e o modelo com outro. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz em outros aqui, que é só demonstrar que eu posso pedir o meu wireframe. Isso é bom para quando você está fazendo no seu portfólio a versão de wireframe do seu modelo, você pode criar um material de wireframe para isso. Bom, essa foi nossa primeira aula de modificadores. Com o que tem nessa aula, já dá para produzir bastante coisa dos modelos. Na aula que eu vou gravar no final de semana que vem, eu vou falar sobre os modificadores de deformação. Eu não devo falar todos igual eu falei nesse aqui, nem devo fazer uma aula tão longa. E me desculpa aí pelas 2 horas de aula, tenham paciência. À medida que o semestre vai passando, a gente vai organizando esses vídeos, né, a gente vai vendo como que eu posso melhorar essa aula. Mas na nossa aula prática, a gente já pode
tentar ver o que vocês produziram a partir dessa informação desses modificadores. E muito obrigado aí para todo mundo que assistiu até o fim.